Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo a você uma excelente terça-feira, que o Senhor Deus te cubra de ricas bênçãos, você viva o extraordinário dele. Temos mais uma porção de sabedoria, vários conselhos, né? Cerca aí de 16 conselhos, né? Então, hoje você vai, né, absorver bastante provérbios e vai crescer no conhecimento e na sabedoria, amém? Vamos orar, agradecer a Deus? Pai, a Ti rendemos graça, bendito seja. Obrigado, Senhor, pelo dia que se apresenta. Nos abençoe no Pai, livre de todo mal. Cuida de nós, pedimos. Vamos e agradecemos, hein? Amém. Glória ao bom Deus. Né? Sem mais delongas, vamos então abrir o texto, né? A gente vai fazer daquele jeito, tá? Cada versículo a gente faz, né, um comentário. Então nós cremos que vai ser bastante proveitoso, né? Aprender bastante, né? O Senhor vai mostrar os nossos dias. Provérbios 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas peso justo é o seu prazer. Eu não entendi nada. É simples. Todas as nossas relações têm que ser baseado na reta justiça, na equidade. Então, o que é a balança? Eu não sei se você lembra, né? A balança antigamente, ela era mais ou menos. Deixa eu fazer um desenho aqui, né? A balança era mais ou menos assim. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá vendo o desenho da balança? Né? Então, o que que se fazia? De um lado se colocava o peso, né? E do outro que você queria adquirir. Então, está dizendo o seguinte: quem usa de engano, né? Quem usa um peso, né? Ele tem aparência. Por exemplo, a balança, a pessoa está comprando 1 quilo de carne. Então, de um lado ele põe o peso de 1 quilo e do outro lado ele coloca a carne, correto? Então, ele está dizendo o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor. Então, ele coloca um negócio escrito 1 quilo, mas aquilo ali pesa 2 quilos, vamos dizer assim. Aí, na hora que, né, ele ou pesa outro peso qualquer, e aí você fala assim: normalmente é 6 fatias dá 1 quilo. Ele bota 4 fatias e fala: já deu 1 quilo. Então ele está ganhando nisso. Está ganhando na mentira. Não tem aquelas, quando você vai colocar gasolina no carro, tem posto que entrega menos combustível. Isso é balança enganosa, né? Mas o peso justo é o seu prazer. Mas aqui eu posso ter uma outra aplicação. Como tem sido a balança das nossas relações, né? Quando é fulano de tal, eu peso. Quando é ciclano que é meu amigo, eu deixo mais leve. Você entende? Então, essas coisas é abominação de Deus. Nós devemos ser justos, retos com o amigo, com o inimigo. Você entende? Então, não pode ter dubiedade no nosso caráter, tá? Então, tome cuidado se você tem usado, né, de peso injusto nas suas relações. Em vinda a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Aprenda uma coisa: toda pessoa soberba, ela afronta. Ela é aquela pessoa que roda a baiana. Se você encontrar uma pessoa dessa, não enfrenta não. Deixa ela ir, deixa passar, porque ela vai afrontar, ela vai humilhar. Não tá cheio de vídeos aí de pessoas destratando o porteiro, né? Destratando pessoas assim, que ela acha que ela tem uma posição social melhor. Por quê? Porque é soberba. Entendeu? Mas com os humildes está a sabedoria. O que quer dizer isso? Quando você age em humildade, você fica quieto na sua, você está agindo de sabedoria. Então assim, não briga com alguém que destratou, você não precisa disso. Seja simples, seja cuidadoso. Se está difícil aguentar as afrontas da pessoa, levanta e vai para outro lugar. Mas não responde à altura. Não, você está entendendo? A Bíblia diz que nós temos que pagar o mal com o bem. Então faça isso, tá bom? A sinceridade dos íntegros os guiará,
mas a perversidade dos transgressores os destruirá. O que é integridade? É algo inteiro. Então, você é um ser completo. Então, espera-se que você caminhe em coisas boas. Então, quando você age em perversidade, né, perversidade é o quê? É tudo que te afasta de Deus e tudo que você busca vantagem própria. Então, assim, pessoas que andam em pecado contra Deus e buscam benefício próprio, vai ser destruído, não tem jeito. Mas a sua sinceridade, ou seja, você guardar, você não se entregar às coisas erradas, não se entregar aos prazeres, então você vai ser guiado por você está cuidando e guardando, tá? De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Veja só, o que está dizendo aqui? Uma pessoa que é muito rica e ela ficar irada e agir por ira, ela pode morrer por causa disso. Adiantou ela ser rica? Adiantou ela juntar patrimônio? Adiantou? Adiantou nada. Mas a justiça livra da morte. Então, quando você anda certinho, você anda corretinho, né? Então, vai te acontecer. Né? No mal em que sentido? No sentido de destruir. Às vezes você fala, mas às vezes acontece, vem má notícia, vem algo assim. Mas você vai ver que logo a gente vai ler um texto aqui interessante. Aguarda que a gente vai chegar nesse texto. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Você está vendo que hoje qual que é o contrassenso? Sinceridade e perversidade. Então a pessoa íntegra, a pessoa sincera, né, é uma pessoa que agrada a Deus. Uma pessoa perversa, ou seja, uma pessoa entregue ao erro, uma pessoa amante de si mesma. Você entende? Então hoje a linha é essa. A linha de Provérbios está baseada nisso, né? Pelo menos a princípio nesse capítulo. Então veja, quando uma pessoa anda em sinceridade, a sua justiça vai fazer com que o seu caminho seja corrigido, as suas rotas sejam corrigidas. Se você estiver indo para o erro, você vai conseguir voltar, né? Mas o perverso, no momento da falsidade, ele vai cair. As pessoas vão perceber sua falsidade. As pessoas vão perceber que aquela pessoa não é confiável. Você já não conheceu alguém que você pensou assim? Então o negócio é você, essa pessoa é confiável. Então é uma pessoa legal, bacana, porque tem aparência de bacana, mas dentro do coração é rapina, é fel, é coisa amarga, sabe? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os... Veja, então, todo aquele que anda em virtude, o que é virtude? É andar segundo a vontade de Deus. Essa é a virtude, não existe outra virtude. Uma pessoa que está fora de Deus, ela não é virtuosa. A virtuosidade nossa está em servir a Deus, né? Mas os perversos, né, os iníquos, né, serão apanhados, né, na sua perversidade. Uma hora vai cair a casa, uma hora todo mundo vai descobrir, uma hora a máscara vai cair, não tem jeito. Uma hora vai cair. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança e acaba-se a expectação de riquezas. Olha que interessante isso aqui. Agora ele só está falando do perverso. Então está dizendo o seguinte: enquanto o perverso tem vida, ele vive na sua perversidade, mas o dia que ele morrer, acabou-se a esperança dele. Vai fazer o quê? Agora ele vai se encontrar diante do que vai fazer. E acaba-se a expectação das riquezas, ou seja, ele fazia as suas perversidades para ser rico nessa terra. Adiantou nada. Então nem sempre você vê uma pessoa prosperando, você vê uma pessoa tendo dinheiro, significa que ela é uma pessoa que agrada a Deus. Não, é uma pessoa perversa que está na expectação das riquezas, tá? Então, cuidado em você invejar uma pessoa assim. O justo, aqui onde eu queria falar, o justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Então veja, você passar algo ruim, tá? O que acontece? Pela justiça de Deus, né? Deus está aqui trabalhando no mundo e fazendo. Então uma hora uma pessoa vai ter angústia, outra hora vai ter bonança. Outra hora você vai ter angústia e você vai ter bonança. Então quando o justo está passando um período de angústia, quando Deus o livra da angústia, ele vai necessariamente pegar o ímpio e colocar no lugar. Tá? Então, fica tranquilo.
Quando você vê uma pessoa injusta aí, uma hora vai acontecer algo com ele, tá? Não pense que Deus é injusto. Nunca pense isso. Nosso Deus é santo. Pense isso. Nunca deixe essa murmuração sair na sua boca. Às vezes vai ser uma seta de Satanás falar, tá repreendida em nome de Jesus. Nunca aceite isso. Bom? O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam. Então veja, o hipócrita, duas caras, né? Uma pessoa que fala uma coisa e vive outra. Quando ele fala, ele revela quem ele é, né? Então às vezes você fala, quantas pessoas você conhece pregando, arrotando santidade? Não tá cheio aí de mulheres que se dizem ser de Deus traindo, fazendo coisas erradas, né? Olha, hoje o que tá tendo de caso de adultério não está escrito. Isso está envolvendo os ministros de Deus. Então, assim, adultério é coisa terrível, né? E se, eu não sei se a gente vai ler em Provérbios isso, mas acho que é em Provérbios que está. E vai dizer que a pessoa que adultera, ela não se recupera. A sua alma é destruída. Ela quebrou uma aliança. Você entende? Ela pensa que vai ficar sem punição. Na lei, o adúltero tinha que ser apedrejado. Não era para ter perdão, não era para dar perdão para o adúltero. E Jesus vai dizer que agora na graça, só de você pensar, você ter desejo com mulher ou com homem, você já adultera. Você entende? As pessoas estão brincando, né? Mas o justo se liberta pelo conhecimento. Então, você conhecendo, você sabendo o que é errado, você sabendo o que desagrada a Deus, então você agora anda no caminho do conhecimento e cresce em sabedoria. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, a júbilo. Então veja, toda a pessoa que anda em justiça, quando ele cresce, todo mundo se alegra com ele, porque sabe que ele vai prosperar, sabe que ele vai abençoar, sabe que ele vai cuidar. Mas o ímpio não é assim, tanto é que quando ele perece, há júbilo. Às vezes você não tem vontade de comemorar a morte de determinada pessoa que fez tanta maldade. Não, é isso que o pregador observou, né? A sabedoria observou. Quando o ímpio ele perece, a gente se alegra. Não tem um ditado no mundo que às vezes eles falam assim, bandido bom é bandido morto. Não é? Porque quando o homem é ímpio, ele entrega-se no caminho da iniquidade. Quando ele perece, há alegria. Então, tem pessoas que causam alegria quando elas morrem. Olha que tristeza isso, né? E já o justo não. Quando ele vence, as pessoas também ficam alegres com a sua vitória. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Olha, mais um contraste falando a mesma coisa. Então, quando o homem de Deus ele é abençoado, né? A cidade ela cresce, ela exalta, ele abençoa. O lugar onde está é abençoado, é cercado de riquezas, né? Já, né? A cidade que tem pessoas perversas, ela não cresce, não querem trabalho, são preguiçosos, né? Gostam de se prostituir, atraem maldição para aquele lugar, espíritos malignos, né? O perverso, né? Ele vai um dia ser eliminado do nosso meio. O que despreza o seu próximo carece de emprego, mas o homem tem calado. Então veja, a gente precisa dar atenção às pessoas, tentar ajudar, cuidar delas, né? E o homem que tem entendimento, o homem que tem um conhecimento de Deus, ele vai evitar falar o menos possível. Por quê? Porque quando o falar dá problema, e é o que vai falar o próximo. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém um assunto bem oculto. Então veja, quando você fala com uma pessoa que é mexeriqueira, uma pessoa que não aguenta, não tem jeito. E falar para ela assim, fica só entre nós. É pedir para ela contar para todo mundo. Então assim, se você já descobriu que aquela pessoa não guarda segredo, não se atreva a contar para ela. O fiel de espírito, ou seja, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem honra, né? Quando ela recebe um assunto pesado, ela guarda com ela não sai contando para os outros, não. Não havendo sábio conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Então, nós precisamos de pessoa com experiência,
pessoas entendidas. Quem é seu conselheiro? Quem é a pessoa que você senta, aconselha? Pergunta o que você acha, fala pra mim. Porque, às vezes, você tá dando aí murro em ponta de faca e pode ter um bom conselho, né? Pode ter uma boa direção. Então, quanto mais conselheiros você tiver na sua vida, pessoas fiéis, melhor para você, tá? Então, peça para Deus te dar bons conselheiros, pessoas que estão na sua vida. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mais do que evita fiança estará seguro. Olha só, quem evita fiança estará seguro. É ao menos um problema. Imagina se ficar fiador de um estranho, de um vizinho, uma pessoa que não convive. Toma cuidado, tá? Toma cuidado em dar garantia, porque você vai ter uma dor de cabeça, então. Bom, e para encerrar, a mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as. Então veja, toda pessoa que protege demais o seu patrimônio, né, tem essa preocupação. O Provérbios vai classificar ele como violento. É uma pessoa violenta, é uma pessoa que não ama o seu próximo, uma pessoa egoísta, só pensa em si. Se você está tendo bem, está guardando dinheiro, né, não compartilha com a sua família, né? Tem esposa, não esposa, tem amigos, não compartilha nas necessidades, né? Tô falando pra você pegar seu dinheiro e fazer que nem Silvio Santos, aviãozinho. Não, não, não. Tô falando compartilhar nas necessidades, né? Então tá dizendo assim, violentos guarda a riqueza, assim como uma mulher graciosa, uma mulher com a graça de Deus guarda a honra. Você, mulher, eita, para quem você tem pregado, né? Adianta aí, né? Você ficar se rendendo a qualquer homem. Mulheres de Deus, mulheres que já receberam unção na vida delas, fica se entregando para qualquer homem. Isso é uma vergonha para sua vida, uma vergonha para o evangelho. Se arrepende, cega, espere em Deus, faça a obra de Deus, espere o tempo de. Ah, mas eu estou envelhecendo. Espere em Deus, espere em Deus, entendeu? Toma cuidado para não tomar decisões erradas, né? De ficar se entregando, achando que por uma noite de prazer esse homem vai ficar com você. Tem mulheres que pensam que por engravidar o homem vai ficar com ela. Quantos homens aí estão pagando pensão, estão vivendo com outras mulheres? Então assim, guarda a sua honra. Guarda a sua honra. Vamos orar então? Em nome do Senhor Jesus, bastante conselho, né? 16 conselhos aí para você ser uma pessoa íntegra, não ser uma pessoa perversa, para ser uma pessoa sincera, né? E não ser, né, uma pessoa. Então, que esses conselhos possam fazer você crescer, ficar sem sabedoria. Amém? Vamos. Então, Pai, no nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Apresento seus filhos a ti e peço, acrescente mais essa sabedoria na vida deles e eles, Pai, para que eles não errem, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Graças te damos, porque eu creio no teu mover por esse nossas vidas. Louvo, te bendigo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que a paz dele seja sobre ti.